Sucos de frutas, naturais ou não, trazem benefício para a nossa saúde? Sabemos que dentro da fruta existem diversos compostos fitoquímicos, nutrientes, minerais, vitaminas, antioxidantes que auxiliam todos os nossos sistemas. Então, as frutas trazem real benefício à nossa saúde. Todas as frutas, Vitor? Nem todas são tão boas assim. E se nós pensarmos evolutivamente, a gama de frutas que tínhamos, as espécies antigamente eram muito mais variadas e não tínhamos frutas o ano todo. Cada fruta de um local específico e cada fruta numa estação específica também. Mas de forma geral, tem muita coisa dentro das frutas que são positivas, que são necessárias para a nossa saúde. Entretanto, a fruta tem uma coisinha, nenhum alimento é perfeito, que é o açúcar da fruta, que é a frutose, que pode ser perigoso para nós. Quando a gente ingere as frutas, sim, demasiadamente sim, mas não é geralmente em ingestão demasiada de fruta que nós temos algum problema. O problema é quando nós fazemos desta fruta um suco. Deus foi muito inteligente quando colocou a frutinha pra gente lá, para nós ingerirmos a frutinha. E não para nós espremermos a frutinha e pegamos somente o suco dessa fruta. Quando a gente pega só o suco da fruta, mesmo sendo natural, para a maioria das frutas, deixamos muitas das coisas que são importantes para a nossa saúde, ficam lá. Quando nós esprememos as frutas, nós deixamos na fruta, no bagaço, muitas das coisas que fariam com que essa fruta fosse realmente benéfica para nós. Principalmente as fibras dessas frutas. O açúcar da fruta, acompanhado da fibra da fruta, e às vezes dentro, incrustado nas fibras das frutas, ele pode ser metabolizado de forma um pouco mais lenta. E o nosso corpo sabe lidar melhor quando recebemos menores cargas de açúcares e quando esses açúcares vêm acompanhados de fibra. Entretanto, quando nós ingerimos somente o açúcar da fruta, que é a frutose, nós podemos ter parcialmente os mesmos problemas da ingestão de açúcar. Açúcar esse de mesa, que é a sacarose que nós conhecemos. O problema é que a frutose não tem metabolismo próprio no nosso corpo, infelizmente. Então esse açúcar, quando chega isolado da fruta, ou seja, num suco, geralmente ele vai direto para o fígado. Tudo que não tem metabolismo apropriado no nosso corpo, porque eu não consigo assimilar, o nosso fígado é que acaba processando. E quando em excesso, acaba estimulando a nossa insulina, ou seja, o nosso pâncreas acaba sofrendo, acaba sobrecarregando o nosso sistema hepático e nós temos um problema relacionado a qualquer outro tipo de elemento mal vindo no nosso corpo. A possibilidade de atrapalhar o sistema hepático e, em consequência do hepático, mas todos os outros sistemas podem sofrer. Hoje é muito comum, principalmente na América do Norte, na Ásia, o açúcar que não é um açúcar, eles usam a frutose concentrada, ou seja, o açúcar da fruta. Eles usam um xarope de milho rico em frutose. Esse xarope é extremamente perigoso, porque esse açúcar ele vai direto para o fígado e não pode ser aproveitado por nenhuma célula do nosso corpo. Para parâmetro de comparação, até o álcool, 20%, que é um açúcar, 20% dele consegue ser metabolizado pelas nossas células. A frutose não, 0%. Mas quando que esperaríamos que a frutose viesse desacompanhada das fibras? A frutose normalmente estaria dentro das fibras, dentro das frutas e não em todo momento. Então ingeriríamos na estação a correta, dependendo do local onde se vivesse, e acompanhado das fibras. O açúcar da fruta, a frutose, em excesso tem aumentado muito a incidência de doença hepática gordurosa, a gente chama de esteatose hepática não alcoólica, devido ao excesso de alimentos de má qualidade, é o excesso principalmente do xarope de frutose nesses países que utilizam, e da frutose como suquinho, como nós aqui utilizamos, seja ele natural ou pior ainda, quando está dentro de uma caixinha ou dentro de um pote. Então, esse suco natural, eu vou pegar um exemplo, ficar mais prático. Se eu pegar um suco de morango, eu bato o morango todo, não desprezo nada, a não ser aquela parte da plantinha ali, e eu tomo aquilo lá. O que vai acontecer? É como se eu estivesse digerindo um morango, só que naturalmente um morango eu conseguiria comer quantos? 5, 6? E ali vão ter quanto? 20. Então a carga de açúcares ali dentro fica concentrada.
mas pelo menos eu tenho as fibras do morango ali dentro. Menos mal. Se eu pego um suco de laranja, mas tem os gominhos da laranja, não interessa. Se eu como a laranja é diferente. Se eu tomo um suco de laranja, que é o mais ingerido aqui, sinônimo de saúde, sem ser saúde, infelizmente, a carga de açúcar que eu tenho ali dentro é muito grande. A carga glicêmica, ou seja, o quanto que isso eleva meu açúcar no sangue, é muito grande. A sobrecarga ao pâncreas e ao fígado é muito grande. Isso não quer dizer que eu não possa degustar isso em alguns momentos. Assim como eu degusto doce ou degusto uma cerveja, por exemplo, não tem problema. O problema é a quantidade e o excesso. E tem gente que ainda coloca açúcar dentro do suco de laranja. Aí sim é um composto terrível para o nosso corpo. Então, se eu faço uso de uma fruta, bato ela inteira, não desprezo e tomo, eu tenho que ter cuidado porque eu vou estar comendo muito mais do que eu comeria sem o exercício da mastigação. O meu corpo vai ser enganado porque vai entrar açúcar através do líquido e isso para a criança é terrível porque ela já costuma sentir doce, inclusive no momento de ingerir um líquido que seria naturalmente para o ser humano a água, mas para adulto isso é muito ruim também, porque geralmente eu não tomo suco de fruta sozinho, eu vou fazer o quê? Eu vou comer alguma coisa junto. E se eu comer, por exemplo, mais um carboidrato, um sanduíche, um pão natural, não tem nada de natural, um sanduíche natural, a não ser talvez uma rodela de tomate, eu tenho um composto lotado de açúcares. Então, suco de fruta, natural ou não, é bom à saúde? Sem dúvida alguma, não. À exceção de suco de limão, alguns momentos uns chás, um suco de maracujá, ou então, para o nosso prazer, para degustarmos eventualmente. E não na rotina diária de forma alguma.